Cumprimento a todos, cumprimento a mesa, a presença do Adrian Paz, que nos fez o convite, ele que é diretor da Associação Nacional Pro Vida, Pro Família, do Silas, do Júlio, do Movimento Patriotas, querido amigo Dr. Miguel Najib, deputado Pérez Verdini e demais amigos, alguns já de longa data, o vereador Guilherme Pereira, tantos outros. Bom, citar um e não citar outro aí, já, né? Então vamos lá. Caríssimos amigos, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse encontro de lideranças na defesa das crianças e da família, e espero que esse seja o primeiro de muitos outros encontros que agreguem as pessoas de bem desse país, homens e mulheres de boa vontade, para a missão evangelizadora de salvaguardar a primeira e principal de todas as instituições humanas, defender, proteger e promover a família na sacralidade do matrimônio, constituído por homem e mulher, aberta à fecundidade, à defesa da vida desde a concepção até a morte natural, a dignidade da pessoa humana em sua inteireza, pois essa batalha é imprescindível, mais do que uma batalha cultural e também política, é mesmo uma batalha espiritual. O Papa São João Paulo II lembra na Familiares Consortium que na família, comunidade de pessoas, deve reservar-se a uma especialíssima atenção à criança, desenvolvendo uma estima profunda pela sua dignidade pessoal. E o primeiro e principal direito humano da criança é o de vir à vida. O direito de ser querida e amada desde a concepção e o de nascer num lar constituído pelo pai e pela mãe e os demais agregados familiares, ser educada para a virtude, ordenando-a para o discernimento que a faça capaz, na fase adulta, da boa iniciativa, da liberdade com responsabilidade e da maturidade no dom de si. Para que na infância e em toda a sua vida se sinta alguém, sujeito e não objeto, pois que é a família o espaço de acolhida do que é humano. Nenhuma outra instituição tem por excelência a garantia dessa acolhida para o desenvolvimento da humanidade em cada pessoa. Humanidade esta que só pode ser alcançada e vivida na maturidade do dom de si, pela virtude, que na clássica definição de Aristóteles, reconhecida por São Tomás de Aquino, a virtude é a qualidade que aperfeiçoa o agir humano, conforme a natureza humana. Uma época como a nossa, em que não se preza mais a virtude, se descrê, inclusive, de sua imprescindibilidade, nem se reconhece mais o que é natureza humana. Quando se fala em transhumanismo, na bioética, a problemática dos hibridismos, etc., a família padece da falta daquilo que lhe dá sentido e finalidade. Carece dos meios para que cumpra a sua missão. Meios esses solapados por uma cultura e forças econômicas, políticas e culturais que se voltaram contra a família, desprestigiada até pelas instituições que surgiram para defendê-la, protegê-la, promovê-la, e hoje estão aí também contra ela, coniventes com essas forças. Veja, por exemplo, quando o Estado favorece leis contra a família, não leva em conta os legisladores que o Estado estabelece como lei, que o que o Estado estabelece como lei
influencia muito a sociedade, a família, a pessoa, mas essa influência, não podemos esquecer, cedo ou tarde, acaba por prejudicar o Estado. Pois que qualquer legislação contra a família prejudica e faz o Estado promotor da violência. Quando as instituições que surgiram por causa da família traem o seu propósito e se degradam justamente por descumprirem com o que deviam fazer para o qual foram instituídos. São muitas as forças hostis contra a família, determinadas a destruí-la, investindo tudo que podem para destituí-la de sua dignidade, de sua relevância e valorização social, de suas prerrogativas, de sua finalidade espiritual. Enfim, há uma conjura contra a vida. Expressão de São João Paulo II no Evangelho de Cristo. Uma conjura contra a vida e contra a família. Um combate entre a cultura da vida e a cultura da morte. E nós estamos em meio a essa convulsão. E precisamos agora entender o que está acontecendo e nos posicionarmos em favor da família, em defesa da vida humana, que requer de nós todo empenho para salvaguardá-la para o bem de todos. Eu gostaria de, antes de prosseguir nessa exposição, contar um fato que me impactou pela dramaticidade e agudeza do problema que aqui abordaremos. Ocorreu em uma das muitas viagens que temos feito por vários estados do Brasil, quando muitas vezes ficamos em casas de família e no Rio de Janeiro, em cima da hora, acabei ficando num apartamento de um parente, de um amigo, que em cima da hora não pôde nos acolher e não sabia, só quando eu cheguei, já no começo da noite, no apartamento, e constatei que se tratava de dois rapazes que moravam juntos e eram homossexuais. Evidentemente, me acolheram bem, foram solícitos, e morava com eles um menino de 7, 8 anos, que dormia na sala. Como eu deveria sair ainda muito cedo, pelas 6 da manhã, fiquei ali mesmo na sala, no sofá, e colocaram um colchonete ali no chão para o menino, enquanto a televisão ficava ligada o tempo todo. Os rapazes se recolheram aos seus aposentos, e fiquei ali, conversando com o menino, durante quase 2 horas, sobre escola, filmes que ele gostava de ver, jogamos ali alguma coisa que dano no nó, etc. E uma biblicada. Ele tinha muito a falar e se abriu para contar um pouco de sua vida sem pai. E tantas outras coisas, quando de repente, assim do nada, ele pegou forte no meu braço direito e, olhando fixo para mim, disse com voz embargada, com expressão de desespero: por favor, me tire daqui. Ele não suportava mais viver aquela situação. Parece que estava para ser incluído num programa chamado Família Acolhedora, que o próprio Ministério Público Local apoiava, e estava lá já há algumas semanas, no aguardo de uma definição para um dia, e que ele me disse, lá não era uma família. Ele não tinha, evidentemente, informações e conhecimento dessa problemática toda, mas ele estava vulnerável aos humores dos rapazes, que abusavam de sua idade, requerendo serviços domésticos, e inclusive favores sexuais, que ele achava tudo aquilo horrível, e ele iria recorrer a quem? Pois ele não tinha família. Estar lá era estar sujeito a chantagens, e a fazer ou participar do que podemos mesmo chamar de abuso sexual. E o que um menino de 7, 8 anos pode fazer para se defender de tais abusos? Foi doloroso, comovente, impactante, quando ele tomou meu braço, suplicou, por favor, me tire daqui. Bom, eu nem dormi naquela noite, tivemos que conversar muito, e de modo adequado, dada a complexidade da situação, mas telefonei para um padre
amigo, que residia no bairro da Glória, e que é de perto do centro, e pedi a sua intervenção no caso, junto ao promotor. E conseguimos, com prudência e sabedoria, conversar com o promotor e encontrar uma família de uma paróquia que pudesse acolhê-la, e conseguimos uma adoção, num ambiente em que aquela criança ficasse menos exposta a tais abusos, que a oprimia e angustiava, porque a forçava, sem que ela tivesse opção, a uma condição de objeto e não sujeito. Esse fato mostrou para mim claramente que os que mais sofrem com esse processo de atentado contra a família, com essa agenda imposta pelas poderosas forças econômicas, políticas e culturais que estão em escala global, são as crianças. Por isso que eu gostei do tema aqui, que foi suscitado em defesa das crianças e da família. Me lembrou aquilo que Jesus, numa passagem do Evangelho, diz: vinde a mim, as criancinhas. Tal zelo que Jesus tinha para com as crianças. E por elas, pelas crianças, o verdadeiro amor a elas, é que devemos defender, nesta que é uma cruzada pela vida, os verdadeiros direitos humanos da criança, que é o direito e dever de amor, do verdadeiro amor que humaniza, do amor que salva. Devemos assumir uma tarefa difícil, mas estimulante, por ser devolver à criança o que melhor a caracteriza: a sua inocência, a sua alegria, a sua percepção ingênua do mundo e a sua capacidade de alegrar-se com a beleza que deste emana. Muitas crianças perderam isso. Muitas crianças, nesse contexto, estão perdendo esta alegria. Ora, existe também, sabemos, dentre tantos outros casos, uma exploração sutil das crianças, aquela que utiliza na publicidade ou na moda por puro interesse comercial e as faz escravas de desejos artificiais. Existe também uma valoração pública de certas formas de vida que levam à evasão do real. A evasão do real. Vamos falar sobre isso, que é muito importante na questão da ideologia de gênero. A fuga das regras de vida em sociedade. A desconfiança para com o outro e a aversão de si. Essa evasão do real, que é, por exemplo, o homossexualismo. Falemos claramente as coisas. Que essas poderosas forças econômicas, políticas e culturais estão impondo esta cultura de morte, visando agredir não só o corpo, mas também a alma, com os condicionamentos e as tantas formas de manipulação do comportamento para os fins de uma perversão e uma dominação total. E assim como aquela criança de 7, 8 anos, sem saber o que fazer, como lidar com aquela agressão, estão aí tantos que, sem conhecimento e informação do que está se passando, ficam sem saber o que fazer, e muitos até acabam aceitando o que dizem que é natural, mas sabemos que não é verdade, é uma falácia, um engano, uma ilusão, um equívoco, a conduzir a uma perdição em desvios de propósitos. Trata-se de um processo de reengenharia social totalmente irreal, que quer destruir toda a civilização humana para moldar uma outra sociedade fora da natureza humana, para que os detentores de poder, dos que querem o poder mundial, possam, com essa nova modelação, melhor dominar, porque com toda esta inversão, querem subjugar cada pessoa, para que cada um seja apenas um indivíduo atomizado,
facilmente descartável, manipulável, porque destituído de humanidade e de liberdade. Que liberdade tinha aquele menino de 7, 8 anos para dizer não àquela situação, podendo apenas fazer uma súplica: por favor, me tire daqui. Reduzindo aquele menino, naquelas condições, a objeto e não mais sujeito. E para tal subjugação, é que essa cultura de morte quer tirar da pessoa aquilo que garante a sua humanidade, a sua liberdade, a sua dignidade, a altíssima dignidade do seu ser pessoa, a família. E só na família constituída por homem e mulher, na sacralidade e na indissolubilidade do matrimônio, é que é possível aperfeiçoar-se como pessoa humana, desenvolver seus dons e talentos, ter o sentido de vida humano e responder à vocação e missão de cada ser humano como pessoa destinado à realização plena somente na realidade ulterior a esta vida, em que começa a indicar o que será na eternidade. A lenta e perigosa dissociação contemporânea entre o conceito de vida humana e o da família, que na verdade é o lugar natural onde a vida humana tem sua origem e desenvolvimento, é uma das consequências mais nefastas desta cultura da morte. Muitos então devem se indagar: mas por que esta avalanche contra a família? De onde vem tudo isso? Por que essa revolta? Na verdade, esse processo de desmonte das instituições é de longa data. Cabe lembrar, por exemplo, que os últimos escritos de Karl Marx focaram nessa questão e tiveram um efeito muito mais devastador do que o Capital. Ele havia percebido e começado a desenvolver, Karl Marx, a ideia de que a verdadeira revolução seria aquela que destruísse a família, que ele via como uma instituição opressora, idealizando assim uma volta ao matriarcado que ele supunha que fosse uma sociedade libertária e que seria possível chegar a esta nova utopia. Outros autores posteriormente tomaram essas ideias da fase final da vida de Marx e aprofundaram em análises partindo de premissas filosóficas equivocadas, teorizando sobre o assunto para justificar o que Marx havia proposto como realmente revolucionário. Esses estudos, como os de Max Horkheimer, Koch, os da Escola de Frankfurt e tantos outros, teorizando sobre as mais perversas ideologias do século XX e agora, de modo mais intenso, com a ideologia de gênero. E o feminismo radical se apropriou para acentuar o processo e movimento de modificação da estrutura social, que só seria possível com uma profunda revolução cultural e antropológica. Teorias essas colocadas agora em prática, com força política, de modo mais acelerado, principalmente depois das conferências internacionais promovidas pela ONU, nos anos 90, para impor a agenda de destruição da cultura ocidental, com a destruição do próprio conceito de natureza humana, do direito natural, do sentido de autoridade, com projetos de engenharia social, que a partir dessas conferências se põem em marcha na tentativa de construir uma nova sociedade com bases totalmente diferentes
das que conhecemos, tratando de neutralizar e anular lenta e discretamente toda visão transcendente do homem para substituí-la por um novo sistema de valores. Para esses autores e ideólogos, a maior parte de influência marxista, a ideia de libertação, como explicou Ratzinger, também se fundiu fortemente com a ideologia feminista. A mulher é considerada o ser oprimido por excelência. Por essa razão, a libertação da mulher é o núcleo de toda atividade de libertação. Aqui, explica Ratzinger, se ultrapassou, por assim dizer, a teologia da libertação política com uma antropológica. Não se pensa apenas na libertação dos vínculos próprios ao papel da mulher, mas na libertação da condição biológica do ser humano. Distingue-se, então, o fenômeno biológico da sexualidade, das suas expressões históricas, as que se chama gênero. Mas a revolução que se quer provocar contra toda essa forma histórica da sexualidade conduz a uma revolução que também é contra as condições biológicas. Já não pode haver dados naturais. Trata-se de uma revolução tão profunda. E tão global. Uma revolta contra a própria condição de criatura que não aceita mais nenhuma autoridade e nenhuma ordem. Uma revolta anárquica, luciferina, contra a condição humana. O homem deve ser o criador de si mesmo. Uma nova edição, moderna, da velha tentativa de ser Deus. De ser como Deus. Por isso, marxismo, socialismo, comunismo, feminismo e tantas outras ideologias sem Deus estão na raiz dessa revolta contra a família. Uma revolta metafísica contra os fundamentos do ser humano, contra a sua condição e contra a criação inteira. É metafísica por contestar os fins do homem e da criação. E para fazer tal revolução de manipulação da realidade, foi preciso recorrer à manipulação da linguagem, aos eufemismos, numa tentativa de modificar a percepção da realidade e, consequentemente, de mudar o modo de agir das pessoas. Para isso, propõe desconstruir a linguagem, os relacionamentos familiares, a reprodução, a sexualidade, a educação, a religião e a cultura, entre outros. Trata-se de um fenômeno que talvez remonte às origens do homem. A tentação da serpente, Adão e Eva, pode ser explicada à exaustão em termos de manipulação da linguagem e de manipulação social. A manipulação verbal está em profunda oposição com a tradição, entendida como um devir que forja a vida e a cultura. Não só procura mudar a realidade, falsificando o conhecimento, mas é um instrumento para mudanças antinaturais. Para destruir a família, portanto, era preciso, com tal astúcia e sutileza, promover uma revolução cultural que negasse a verdade e a realidade das diferenças sexuais. Por isso, marxismo e feminismo se convergiram nessa ousadia
de se insurgir à realidade da natureza, se utilizando da manipulação da linguagem para seduzir os desinformados à irrealidade de suas obsessões. As feministas de gênero são assim chamadas porque instituíram o gênero como termo feminista para significar a identidade sexual do indivíduo como um produto das pressões sociais. Sua intenção era ajudar a mulher a abandonar o posto que a natureza e a sociedade lhe tinham atribuído e assim, em vista de suas finalidades políticas, separaram formalmente o sexo do gênero. Além disso, promoveram a ideia de que as diferenças entre os sexos seriam estruturas sociais. Na verdade, modificaram o significado de gênero. Gêneros, gêneres, em latim, classificava uma espécie ou classe, a identificação de uma família, dinastia ou até mesmo um povo, com uma clara identidade por nação. Mais recentemente, em particular no idioma inglês, gender assumiu um significado gramatical. Nesse caso, significa que nomes, pronomes, adjetivos e verbos devem concordar em gênero e número. Para sermos mais precisos, essas palavras não devem concordar somente com o plural e o singular, mas também com outras formas gramaticais, entre as quais também o masculino e o feminino. Está aí já a hermenêutica altamente sofisticada. E assim utilizam gênero para denotar os aspectos imateriais da sexualidade, embora num ambiente ateu e ressentido. Também nisso marxismo e feminismo convergem. Acrescentam que o patriarcado alienou o gênero feminino através de pressões, e pressões sociais e tornou o gênero uma construção social que pode ser modificada. Essa é a teoria delas. E também de todos esses acadêmicos estruturalistas de orientação marxista, como Derrida, Lacan, Foucault e tantos outros, cujas ideias estão aí disseminadas, não só nas universidades, mas nas escolas públicas e privadas, em todos os níveis. Se a família era o âmbito natural de transmissão da autoridade, daí a sua credibilidade, validade e perdurabilidade como instituição, e dos valores humanos e cristãos, era preciso então destruir a família tradicional e instituir um novo paradigma, com novos modelos de família, impondo a perspectiva de gênero, como uma visão antinatural de sexualidade autoconstruída a serviço do prazer, com as ilusões dessa sexualidade autoconstruída, e exigindo dos governos alinhados com essa agenda, os governos e partidos de esquerda, aqui no Brasil, principalmente o PT, como ponto-chave da nova sociedade, que pretendem impor a ideologia de gênero nas escolas, e mais, o reconhecimento social e jurídico da homossexualidade, o pseudo-direito ao, entre aspas, casamento entre pessoas do mesmo sexo, e a adoção de crianças por parte desses, entre aspas, casais, e por aí afora. E hoje, tudo isso se traduz nos documentos internacionais, com vocábulos, formas de família, ou simplesmente famílias, no plural. Para quem usa essa terminologia, a família deixou de ter como raiz a união de um homem e uma mulher. Deputados aqui lá no Congresso, há já iniciativas com famílias,
no plural, mas há também uma iniciativa em favor da família no singular. Então esse é o pano de fundo para essa distinção dentro desse contexto. E mais, esta nova época deu decididamente maior ênfase no plano internacional ao papel da lei como instrumento à disposição de grupos e indivíduos que queiram apresentar pedidos de reconhecimento de direitos antes não reconhecidos pela lei. E sabemos que quando uma lei está em grave contradição com um direito fundamental do homem e permite sua violação, ela é não só imperfeita, mas também injusta e perversa, por resultar em violência em seus efeitos. E como diz São Tomás de Aquino, toda lei tem para os homens razão de lei enquanto deriva da lei natural. Se ao contrário, algo se opõe à lei natural, então não é lei, mas corrupção da lei. A lei que favorece, por exemplo, esta abominável ideologia de gênero é lei que viola o próprio direito, se volta contra a dignidade da pessoa humana, é lei iníqua, que não favorece a vida, pelo contrário, a dificulta e até aniquila. Pois se a vida é regulada de maneira contrária à natureza do direito, esse modo de proceder tornará a vida ainda mais difícil de viver. E nesse contexto, as crianças são quase consideradas como uma ameaça, não mais como bênção. Pensa-se que nos tiram o lugar do futuro, ameaçam o nosso espaço vital. Uma cultura da morte que se volta contra o ser humano, especialmente em suas fases em que está mais fragilizado, ainda no ventre materno, na infância, na doença, na debilidade, ou qualquer situação de dificuldade na fase adulta e também na velhice, é uma cultura nociva, venenosa, danosa e deve ser rechaçada pela cultura da vida. Por isso, a ideologia de gênero deve ser combatida. E todas essas falsas soluções e ilusões dessa remodelação que os engenheiros sociais querem nos impor. Uma cultura que quer chegar à utopia do admirável mundo novo. Uma utopia assombrosa. Por isso, fomentam agora os novos modelos de família, para se deteriorar cada vez mais a tessitura social. E essas novas formas de famílias acentuam ainda mais as relações descartáveis, sem compromisso, sem durabilidade, sem a renúncia ao sacrifício que muitas vezes se fazem necessários para uma relação humana de compromisso de vida. Pois essas novas formas de famílias acentuam relações efêmeras, de interesse apenas hedonista, individualista, de sexualidade fechada à fecundidade, dissociada por criação e tudo mais. Hoje, estamos perante uma divisão entre sexualidade e procriação, que antes se desconhecia no campo bioético, reprodução assistida, coisas medonhas estão acontecendo nessa realidade. E mesmo os libertários da geração de 68, mesmo eles chegaram a reconhecer que através da pílula a sexualidade foi isolada do seu elemento espiritual. Na avalanche dos ataques contra a família, vemos os meios de comunicação, a internet, principalmente difundindo a pornografia, o amor livre, até mesmo o incesto, a zoofilia e tantos outros apelos de uma sexualidade totalmente dissociada de uma moralidade que preze a dignidade da pessoa humana. E não apenas os jovens, mas adolescentes e crianças estão vulneráveis a esses apelos, a esses escapismos que levam
às crianças informações, estímulos sexuais, fazendo-as dependentes de experiências sexuais, destrói o pudor, a decência, a necessidade de intimidade e privacidade e o respeito ao corpo, e ao mesmo tempo deixa a criança vulnerável à sedução sexual, enquanto indivíduos afetados de tendências patológicas são induzidos a cometer atos vis. E mais, promover a promiscuidade e o precoce envolvimento na atividade sexual favorece a difusão do abuso sexual. Alguns estudos confirmam que é típico dos molestadores iniciar uma atividade sexual com comportamentos sexuais agressivos, por exemplo, a coerção. A concomitância desses dois fenômenos sociais negativos sublinha a importância de se educar a criança para a castidade sexual e de retardar o momento de iniciação sexual, visto que quanto mais jovem é a idade do menor implicado na atividade sexual, mais provável será que a primeira experiência sexual coincida com qualquer forma de brutalidade e de agressão. Uma experiência emocional tão forte, o mecanismo no primeiro contato tende a persistir como forma de desvio sexual, pedofilia, ou como preferência para manifestar violência sexual. Esta cultura contra a família, como já dissemos, é cultura geradora de violência, de todas as formas. Por isso, cultura de morte. E a pior de todas as violências contra a pessoa é privada daquilo que a torna justamente humana. A nova sociedade libertária, reengenheirada pelos ideólogos antifamília, vislumbra um mundo totalmente inumano. Encontramos, por exemplo, em Aldous Huxley, no célebre romance de ficção Admirável Mundo Novo, uma visão, eles querem chegar lá, né? Uma visão muito fundada, muito clara na sua dimensão trágica humana, de um mundo vindouro em que a sexualidade está totalmente separada da procriação. As crianças são planejadas segundo regras e fabricadas em laboratório. É uma caricatura intencional, mas como todas as caricaturas, revela alguma coisa. Que a criança deve ser planejada e fabricada e sujeita ao controle da razão. E assim, o homem destrói a si mesmo. As crianças transformam-se em produtos em que as pessoas querem representar a si mesmos antes de as crianças nascerem. Já se lhes roubou o seu próprio projeto de vida. Para se chegar a esta utopia inumana de controle total do comportamento humano, a cultura antifamília está se impregnando nas escolas, se disseminando nos materiais didáticos, nos conteúdos curriculares, para desde cedo amestrar as crianças a esta nova mentalidade, para neutralizar assim desde cedo qualquer e toda resistência, e assim minar cada vez mais a autoridade dos pais na missão e prerrogativa deles em educar seus filhos para os valores de vida. A batalha pela vida e pela família será, portanto, decisiva no campo da educação. E é aí que nós devemos deter o avanço de tal ideologia do mal. Porque uma das finalidades da família é a de educar a pessoa para a virtude. No sentido daquilo que já dizia no começo dessa exposição. Essa virtude é a qualidade que aperfeiçoa o agir humano conforme a natureza humana. A nova sociedade libertária, altamente permissiva, precisa inocular as crianças os conteúdos da nova cultura para minar toda e qualquer resistência desde cedo, para fazer-as prisioneiras de falsas premissas dessa ilusão e fazê-las aceitar docilmente a agenda imposta. Por isso, para eles destruírem a família, avançarem sobre o campo da educação, colocando as crianças o mais cedo possível nas escolas do Estado e mesmo as particulares, com a escola integral e tudo mais, para retirar
a incumbência e a missão dos pais em educar os filhos conforme a natureza humana. Para encerrar essa minha exposição, eu trago aqui, peço para vocês verem, a revista Veja desta semana, capa da Veja São Paulo, capa da Veja São Paulo desta semana. Vou comentar sobre isso agora, para encerrar. Esse processo de corrosão das instituições e de revolução cultural com esses propósitos políticos está tão avançado que, por exemplo, nesta semana, uma reportagem da revista Veja traz relatos de histórias de crianças que já vivem os efeitos dessa mutação na realidade, com os seus terríveis danos, e com os apelos emocionalistas já conhecidos que, a partir dos efeitos, busca-se justificar iniciativas que agravam ainda mais o horror. A reportagem de Adriana Farias, chamada na capa, intitulada "Era uma vez uma menina que nasceu menino". A história das crianças e adolescentes em tratamento para mudança de gênero no Hospital das Clínicas de São Paulo. A reportagem induz a aceitação da perspectiva de gênero, contando, entre outras, a história do menino Leandro, que quis se tornar menina e desde os 9 anos adotou o nome social de Luísa. E contou com o apoio dos pais nisso, para não forçá-lo a assumir o gênero com o qual veio ao mundo. E, inclusive, decididos a satisfazer a vontade do menino, dando-lhe medicamentos com o objetivo de bloquear a puberdade masculina. Medicamento esse, juntamente com o que eles chamam de hormonoterapia, aprovados pelo Conselho Federal de Medicina. A clínica disse já ter atendido 340 crianças nessa situação, diagnosticada de disforia de gênero. E o que sabemos, tratar-se de uma ideologia, é apresentado agora como questão clínica, em que se menciona pesquisas que indicam origem biológica na transexualidade. E os pais, com isso, evidentemente, perguntados, angustiados com essa perversidade, sem saber muitas vezes como lidar com isso e o que fazer, mas se submetem a tais pressões que buscam justificar o injustificável, acabam cedendo aos caprichos dessa lógica, aos emocionalismos explorados nessa situação de alta vulnerabilidade, e recorrem agora ao amparo clínico, onde já é oferecido, inclusive, a cirurgia de redesignação sexual. E ainda recorrem à imagem da sereia Ariel, do desenho da Disney, com nome ambíguo e corpo de peixe, ou seja, sem órgão sexual aparente, e dizem que eles, quer dizer, as crianças, sonham em viver uma transformação como a da sereia do desenho animado, que perdeu a cauda no fim da história e passou a caminhar com as próprias pernas. Vejam que irrealidade, que grau de fantasia inumana estão submetendo as nossas crianças, e intervindo em seus corpos e em suas almas, fomentando tais fantasias, numa teia de ilusões, por razões políticas, de uma lógica de poder, cuja ideologia está como adversária de
cada pessoa, de toda a humanidade. E o que vocês aqui que estão fazendo esse encontro, de modo concreto, podem fazer com esse caso? Para se inteirar, pelo menos, melhor disso. Intervir para evitar tal aberração e ignomínia. Por exemplo, esse medicamento para retardar a puberdade masculina, para viabilizar assim essa transexualidade em crianças e adolescentes, aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. Cirurgia de redesignação sexual, onde já foram feitas 64 operações desse tipo, e há 60 pacientes na lista de espera com cirurgias marcadas até 2020. Alguém tem acompanhado isso para realmente constatar os efeitos físicos e psicológicos de tais procedimentos, de tais intervenções para tais interesses ideológicos? Meus amigos, sabemos que a conjura contra a vida humana, contra a família, é também contra o cristianismo. E mais defendeu e defende a família porque dá primazia à dignidade da pessoa humana. A origem de uma pessoa humana, na realidade, é o resultado de uma doação. O concebido deverá ser fruto do amor de seus pais. Isso é insubstituível e é isso que dá humanidade. E há aqui também um falso conceito de felicidade, que deixou de compreender a visão cristã no sentido da vida, e que a felicidade e o amor, que realmente garante a felicidade, não são apenas sentimentos e desejos, mas o amor é uma realidade volitiva. E a felicidade é a realidade objetiva de uma abordagem moralmente responsável de todas as coisas que constroem o nosso bem, inclusive a vida familiar, que é vida de desafios, que requer muitas vezes renúncias, sacrifícios, paciência, perseverança, e o que é imprescindível, a ação da graça. E na Sagrada Escritura a expressão que melhor define Deus é a que está na oração principal de todos os cristãos. Deus é Pai. Há aqui a dimensão da filiação, o mistério da filiação, e também da dádiva de que, por sermos filhos de Deus, somos também herdeiros. Filiação e herança estão no centro de muitas das palavras de Jesus, para que compreendamos a nossa relação com Deus na origem e na destinação final. Pois, desde o primeiro instante, desde a concepção de um novo sujeito humano, ao qual se aplica plenamente o doce denominativo de filho, há a dignidade igual à do pai e da mãe. Paternidade e maternidade insubstituível, e da família, patrimônio da humanidade, na sacralidade do matrimônio, e mesmo diante do sofrimento, das dores cotidianas, das insuficiências e provisoriedade desta vida terrena, sabemos por fé que a nossa morada definitiva é o céu, na casa de quem é nosso Pai, e no qual temos o privilégio e honra de sermos acolhidos como filhos e herdeiros. Isso nos dá força, esperança, motivação para defender aqui a família, antecipando assim as alegrias do céu. Ninguém poderá nos tirar esta verdade, que Deus é nosso Pai. Essa grande boa notícia, que é a própria luz do Evangelho, é a verdade do Deus pessoal da criação, que nos deu a vida por um ato de amor, e que quer que tenhamos vida em plenitude com Ele no céu. A vida verdadeira que começa aqui a ser cultivada. Por isso, São João Paulo II, no Evangelho Vitae,
indicou-nos a nossa tarefa urgente. Urge uma mobilização geral das consciências e um esforço ético comum. Todos juntos devemos construir uma nova cultura da vida. Muito obrigado.